O caixão do primeiro alfa, selado há 7 séculos, permaneceu intocado até que um sussurro, um toque, rompeu o silêncio. Em Moonridge, um lugar que respirava lendas antigas, apenas Harlow Mercer, uma ômega destinada aos arquivos subterrâneos, ouviu. Um arrepio gelou sua espinha, o pano de polir parando em seus dedos. A câmara funerária, iluminada por um azul fantasmagórico das tochas, mantinha sua solenidade imóvel. Diante do sarcófago monumental, o regente Alpha Lucien Vale escutava, impassível, enquanto o chanceler Everett Caldwell narrava a queda do primeiro Alpha. Ninguém se virou, ninguém se assustou. Harlow baixou o olhar. Ômegas no subsolo deveriam ser invisíveis, especialmente durante cerimônias reais. 7 séculos atrás, declarou Caldwell, sua voz medida ecoando pelo salão de pedra, a besta dentro deste túmulo foi silenciada para que nossos pactos conhecessem a paz. Harlow fixou os olhos no caixão. Uma única laje de pedra negra, coroada por um lobo estilizado com uma coroa, sem dobradiças, sem emendas visíveis. Gerações o chamaram de o sarcófago dos Ashbourne, embora o nome do homem ali enterrado fosse pouco falado. E você, de onde está a assistir? Conta-nos nos comentários. Se acredita em coragem e destino, deixa um like e subscreve. Estas histórias lembram-nos que o amor encontra os que estão partidos. De volta a Harlow, ela nunca gostou da cripta. Não por medo de fantasmas. As pessoas vivas eram seu verdadeiro terror. A pedra, pelo menos, não ria quando ela parava para escutar os sons que os outros não captavam. Desde criança, sentia vibrações sob o chão, sussurros em canos, o leve tremor de metal antes de uma corrente arrebentar. A mãe chamava-lhe um dom. Outros tinham palavras menos generosas. Estranha, instável, tocada pela lua. Por isso, quando o som veio de novo, Harlow guardou silêncio. Toque. Toque mais suave desta vez. Deliberado. Os seus olhos ergueram-se em direção ao caixão. Brielle Dalton, radiante em prata cerimonial, notou. Algum problema? Murmurou. O suficiente para 2 guardas próximos lançarem um olhar. Harlow forçou os dedos a deslizar sobre o corrimão de pedra que deveria polir. Não. Os olhos azuis pálidos de Brielle estreitaram-se com uma ligeira diversão. Então tenta não olhar fixamente. Alguns de nós estão a honrar os mortos. Mortos. A palavra instalou-se desconfortavelmente em Harlow. Caldwell continuou, falando de sangue e loucura do antigo Alpha cuja fúria quase destruiu as primeiras matilhas. Harlow ouvira a história desde criança, sem um nome de família que fosse respeitado. O primeiro Alpha tornara-se um monstro. Os fundadores derrotaram-no. A sua prisão permaneceu selada por 700 anos. Simples. Acabado. Toque, toque, toque. O pano de polir escapou das mãos de Harlow. Desta vez, ela viu a Dra. Miriam Holloway lançar-lhe um olhar, não para o caixão, mas para Harlow. O calor subiu-lhe ao rosto. Agachou-se rapidamente, apanhou o pano e disse a si mesma o que qualquer mulher sensata diria. Câmaras antigas deslocam-se. Ferro contrai-se no inverno. Água move-se sob as fundações. Havia uma centena de explicações que não envolviam um alfa morto a bater à porta do seu próprio túmulo. A cerimônia terminou com os anciãos a curvar-se. Lucien saiu primeiro, seguido por Caldwell e pelos guardas. Brielle passou por Harlow sem uma palavra. Em minutos, a cripta esvaziou-se, restando apenas a luz moribunda das tochas e o leve raspar da vassoura de Harlow. Deveria ter subido, em vez disso ficou a 3 metros do caixão. Estás a ser tola, sussurrou. O silêncio respondeu. Harlow quase sorriu para si mesma. Então notou que o pendente da sua mãe aquecera contra o seu peito. A sua mão ergueu-se instintivamente para as 2 luas opostas gravadas nele. O calor intensificou-se à medida que ela se aproximava do túmulo. 3 metros. 1,5 metros, meio metro. Cada lição sobre obediência dizia-lhe para virar costas. Harlow pousou a palma na tampa. A pedra estava tão fria que doía. Por um batimento cardíaco, nada aconteceu. Então algo bateu do outro lado. Toque. Harlow sobressaltou-se, mas não retirou a mão. Um segundo golpe seguiu-se. Toque. O seu pulso trovejou. O terceiro veio diretamente sob a sua mão. Toque não aleatório, não pedra a sentar. 3 batidas medidas correspondendo ao ritmo do seu coração. Harlow encarou seus dedos trêmulos. Algures para além de camadas de rocha negra e 700 anos de silêncio, algo sentir o seu toque e respondera.
Harlow manteve a mão no caixão até o frio começar a doer nos seus dedos. Nada mais veio. Nenhuma quarta batida. Nenhum movimento sob a pedra negra. Quando ela saiu da cripta, já encontraram uma dúzia de explicações inofensivas para o que ouvira. Uma mente assustada disse a si mesma, pode dar intenção a quase tudo. Harlow sabia disto porque as pessoas explicavam os seus próprios sentidos a ela durante anos. Ao pequeno almoço, ela quase acreditou neles. Quase. Então lembrou-se do último golpe a aterrar diretamente sob a sua palma. No arquivo inferior, a doutora Miriam Holloway estava a arrumar registros cerimoniais sob uma lâmpada de latão quando Harlow parou ao lado da sua secretária. Posso perguntar-lhe algo? Miriam olhou por cima dos óculos. Já o fizeste. Harlow normalmente teria sorrido. Hoje fechou a porta. O som pode viajar através das paredes da cripta? A mão de Miriam parou sobre uma página. Apenas por um instante. O som viaja através de muitas coisas. Pode parecer um bater. O que ouviste? Harlow desejou nunca ter vindo. Dizer em voz alta tornaria a memória propriedade de outras pessoas. E outras pessoas tinham o hábito de remodelar a sua verdade até que ela mal a reconhecesse. 3 sons, disse ela, do caixão Ashbourne. Uma risada suave veio de trás dela. Riel Dalton estava na porta com faixas rituais cruzadas num braço. 2 atendentes esperavam nas suas costas. Desculpa, disse Riel, embora a diversão aquecesse a sua voz. Disseste o caixão? Harlow sentiu o calor subir abaixo da sua gola. Posso ter me enganado. As palavras escaparam antes que ela pudesse detê-las. Riel sorriu. Vês? Uma conclusão sensata. Uma atendente baixou os olhos para esconder um sorriso. O gesto doeu mais do que uma risada aberta. Harlow olhou para Miriam, esperando por algo que não conseguia nomear. A estudiosa ficara muito quieta. Descreve os sons, disse Miriam. Riel suspirou. Temos de encorajar isto? Fiz uma pergunta. O tom de Miriam permaneceu brando. Harlow bateu o padrão no pulso. Uma vez, uma pausa. 2 vezes. Juntas. O polegar de Miriam pressionou tão forte contra a borda da sua página que o papel dobrou. Depois, alisou-o. Maçonaria antiga, disse ela. Harlow olhou-a. Acha isso? Acho que deves voltar às tuas funções. Ao meio-dia, Harlow estava sob as cabeças de lobo esculpidas da Câmara do Conselho. Ainda não sabia quem a tinha denunciado. Riel permaneceu perto da parede, de repente menos entretida. Gideon Pierce guardava as portas. Lucian Vale observava o pátio através de uma janela alta. O chanceler Everett Caldwell sentava-se à mesa central com as mãos cruzadas. Senhorita Mercer, disse ele agradavelmente. Entendo que a cerimônia de aniversário a perturbou. Harlow engoliu. Ouvi algo. Assim me disseram. 3 batidas. Caldwell deu um pequeno aceno paciente. Moon Ridge tem 7 séculos. As suas câmaras inferiores gemem, assentam, ecoam. A dor e as velhas histórias podem fazer sons comuns parecerem notavelmente pessoais. A explicação foi gentil, razoável. Harlow odiava o quanto desejava aceitá-la. Respondeu ao meu toque, disse ela. A expressão de Caldwell não mudou. Respondeu? A dúvida abriu-se sob os seus pés. A terceira batida realmente veio depois que a sua mão tocou a tampa? Ou o medo reorganizou os segundos seguintes? Harlow cravou as unhas na palma. Sim, 37 pessoas assistiram à cerimônia, continuou Caldwell. Mas alguém reagiu? Não, doutora Holloway. Miriam ergueu o queixo. Não ouvi nada. Harlow olhou-a. A resposta deveria ter terminado tudo. Em vez disso, lembrou-se da página dobrada sob o polegar de Miriam. Caldwell levantou-se. Ninguém a acusa de desonestidade, senhorita Mercer. Mas o seu pai também se tornou profundamente preocupado com as fundações inferiores. O nome de Silas atingiu uma velha ferida. O meu pai não tem nada a ver com isto. Talvez não. A voz de Caldwell suavizou. Volte para os arquivos. Descanse esta noite. E mantenha-se afastada do túmulo até que a sua imaginação tenha tempo de acalmar. Harlow curvou-se porque recusar apenas provaria o que eles já acreditavam sobre ela. Gideon abriu as portas. Ela quase atravessara o limiar quando Miriam falou. Harlow. Todos se viraram. Miriam ajustou os óculos. O espaçamento. Mostra-me mais uma vez. Harlow bateu no pulso. 1 pausa, 2. Miriam não teve reação visível desta vez. Obrigada.
Horas depois, enquanto arrumava registros danificados, Harlow encontrou um pedaço dobrado sob um volume que já tinha movido 2 vezes naquela manhã. Não volte à cripta. Abaixo da caligrafia de Miriam estava um símbolo desbotado, um traço vertical seguido por 2 marcas unidas. O pulso de Harlow abrandou. 1, depois 2. Ela tocou o desenho. Bem abaixo dela, tão fraco que nenhum ouvido comum teria notado, algo viajou para cima através de camadas de pedra. Toque, uma pausa. Toque, toque. Harlow fechou os olhos. O conselho podia chamar-lhe pedra a sentar. Riel podia sorrir. Até Harlow podia duvidar de si mesma, mas a pedra não se lembrava de um ritmo e repetia-o. Harlow permaneceu sob a secretária do arquivo até a segunda vibração se desvanecer pelo chão. Todos os pensamentos sensatos diziam-lhe para obedecer ao aviso de Miriam. Caldwell proibira de se aproximar do túmulo. O nome do seu pai já fora arrastado para a Câmara do Conselho como prova de loucura hereditária. Mais um erro poderia custar a Harlow o único lar que Moonridge lhe permitira ter. No entanto, continuava a haver uma mão que não conseguia alcançá-la, presa além da pedra. Perto da meia-noite, saiu do seu pequeno quarto, carregando uma única vela e o pendente da sua mãe sob o colarinho. A escadaria oeste estava desguardada durante a troca de guarda. Ela sabia por que mulheres invisíveis aprendem os hábitos de pessoas que nunca as notam. No último patamar, uma voz parou-a. Senhorita Mercer. Gideon Pierce emergiu de um recanto, uma mão pousada perto da espada. O seu olhar âmbar moveu-se da vela dela para a porta da cripta. Parece perdida. A boca de Harlow secou. Não conseguia dormir. Então, vagueaste 6 andares para baixo. Parecia mais silencioso. Gideon quase sorriu, quase. Vai para cima. Ela deveria ter agradecido. Em vez disso, perguntou. Se estivesses trancado em algum lugar e todos acreditassem que estavas morto, quanto tempo continuarias a tentar fazer alguém ouvir-te? O humor desapareceu do seu rosto. Essa é uma pergunta perigosa. Essas são geralmente as perigosas. Durante vários segundos, nenhum se moveu. Então um sino tocou fracamente do pátio superior, marcando a troca de guarda. Gideon olhou para as escadas. Quando voltou, a sua expressão endurecera. Vou inspecionar o corredor leste. Levar-me-á 15 minutos. Harlow olhou-o. Ele virou-se. Quando eu voltar, espero este corredor vazio. A porta da cripta fechou-se atrás dela com um gemido baixo. A escuridão pressionou de perto até que ela acendeu as tochas da parede, uma por uma. O caixão esperava no centro, imenso e imóvel. Sou eu, sussurrou Harlow. Depois sentiu-se tola. Nenhuma resposta veio. Ela aproximou-se. Harlow. Ainda nada. O seu pendente aqueceu. Harlow pousou 2 dedos na superfície negra e bateu 2 vezes. Toc, toc, silêncio. A decepção doeu mais do que ela esperava. Talvez Caldwell estivesse certo. Talvez a solidão a tivesse finalmente ensinado a inventar alguém mais solitário do que ela. Ela deu um passo atrás. 2 batidas responderam de baixo. Toc, toc. Harlow cobriu a boca. Uma risada assustada escapou mesmo assim, suave e ofegante. Ouviste-me. As palavras pareciam absurdamente íntimas naquela câmara antiga. Voltou a colocar a mão na tampa. Consegues entender a minha voz? Os olhos de Harlow arderam. 1 significa sim. Toc. 2 significa não. Toc. Toc. Ela afundou-se lentamente de joelhos ao lado do caixão. Perguntas inundaram a sua mente, mas o medo fê-la escolher cuidadosamente. Estás magoado. 1 batida. Posso ajudar-te. 1 longa pausa. Então 1. Harlow apertou os lábios. O selo está a manter-te lá dentro. 1. Colocaste-te lá dentro? A resposta veio instantaneamente. 2 batidas fortes. Algo frio moveu-se através dela. A história oficial dizia que o primeiro alfa entrara voluntariamente em confinamento após a sua loucura ameaçar as matilhas. Harlow olhou para o emblema do lobo coroado acima do túmulo. Fomos enganados? Nada. Podes responder a isso? 2. Não, não. Impossível. Harlow entendeu a distinção, e isso assustou-a mais. Ela tocou o pendente. Estás acordado há muito tempo? 1 batida. 100 anos. 1. A sua garganta apertou-se. 500. 1. Harlow quase não conseguiu formular a próxima pergunta. 700? Silêncio. A vela ao seu lado vacilou. Segundos passaram até que ela se perguntou se a ligação se tinha partido.
Então, da parte mais profunda do caixão, veio uma única batida exausta. Harlow fechou os olhos. 7 séculos de escuridão tornaram-se impossíveis de imaginar, então o seu coração reduziu-os a coisas pequenas. 700 invernos sem calor, 700 primaveras que ele não conseguia cheirar. Gerações nascidas e enterradas, enquanto ele permanecia consciente sob os seus pés. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Desculpa, a resposta foi imediata. Toque Harlow abriu os olhos. Por quê? Sussurrou antes de se lembrar que ele não podia responder. Os seus dedos pousaram contra a pedra. Ouviste todos durante todos estes anos? Uma, mas eles não te ouviam. Uma. Algo dentro de Harlow quebrou silenciosamente. Ela baixou a testa para o caixão. Sei como é falar e ver as pessoas decidirem que a tua voz não importa. Pela primeira vez, a resposta não seguiu o seu código simples. 3 batidas suaves soaram sob a sua testa. Harlow ficou imóvel. O seu pendente de repente queimou contra a sua pele. Ela puxou-o para fora, e as luas gêmeas gravadas em prata brilharam com uma luz pálida. Do outro lado da tampa do caixão, diretamente sob a sua mão, linhas que ela nunca vira antes começaram a emergir da pedra negra. Não rachaduras, letras. Harlow inclinou-se mais perto enquanto o nome antigo se revelava lentamente sob 7 séculos de poeira. Ashbourne. Atrás dela, a porta da cripta abriu-se. Harlow, disse Miriam, a voz a tremer. Tira a mão dele. Agora. Miriam atravessou a cripta tão rapidamente que os seus óculos escorregaram pelo nariz. Harlow, mexe a mão. Harlow olhou mais uma vez para o nome a brilhar sob os seus dedos. Ashbourne. Então Miriam agarrou o seu pulso e puxou-a. Os traços desapareceram. Não se desvaneceram, desapareceram, como se a pedra negra os tivesse engolido inteiros. Harlow encarou a tampa em branco. Sabias que algo ia acontecer. Sabia o suficiente para ter medo. A resposta de Miriam veio calmamente. Isso não é a mesma coisa. Mandaste-me o aviso e ignoraste-o. Alguém esteve preso lá dentro durante 700 anos. A voz de Harlow aguçou-se antes que pudesse suavizá-la. Querias que o deixasse em paz porque tinhas medo. Miriam estremeceu. Pela primeira vez, Harlow não viu uma estudiosa, nem uma guardiã da história real. Apenas uma mulher cansada a carregar um conhecimento que nunca encontrara a coragem de usar. Sim, disse Miriam. Tinha medo. A honestidade silenciou Harlow. Miriam olhou para a entrada da cripta. Vem. Atrás do recanto dos registros, ela pressionou um trinco escondido e levou Harlow para uma passagem de arrumação estreita. Um armário de ferro estava no fim. Miriam destrancou-o e removeu uma caixa de cedro embrulhada com fio de prata tarnixado. Encontrei isto há 3 meses. Lá dentro jazia um fragmento de pergaminho, a borda inferior cortada com precisão deliberada. Harlow inclinou-se para a escrita desbotada. Mal conseguia decifrar a escrita antiga, mas um nome fê-la parar. Beckett Ashbourne. É ele. Miriam ficou imóvel. O que disseste? Harlow apontou para o nome. O caixão mostrou-me Ashbourne. E quando perguntei se ele entrara voluntariamente, ele respondeu que não. Interrogaste-o? Ouvi. Harlow estendeu a mão para o pergaminho. O seu pendente moveu-se sob o vestido. Um calor súbito tocou o seu peito. Ela ficou imóvel. O que é isso? Perguntou Miriam. Harlow puxou o colar para fora. As 2 luas opostas brilharam fracamente. À medida que se aproximava da página, a luz intensificou-se. Harlow deu um passo atrás. Diminuiu. Nenhuma das mulheres falou. Ela aproximou-se novamente. Um brilho prateado espalhou-se pelo pergaminho. Abaixo do nome de Beckett, tinta apareceu onde as fibras vazias tinham estado momentos antes. Harlow leu primeiro as palavras mais recentes, uma tradução escrita à mão de forma apertada. O primeiro não cederá o filho gentil às cadeias do ranking. Filho gentil, sussurrou Harlow. Os seus olhos percorreram o texto mais antigo. Um símbolo descansava ao lado da frase, um traço vertical, 2 marcas unidas. O seu estômago apertou-se. Miriam, a estudiosa, seguiu o seu olhar. Este é o padrão, o que ouvi. Harlow tocou o pendente. Não, o que ele repetiu. A compreensão chegou lentamente, depois de repente. Isto não era um ritmo de socorro. Miriam removeu os óculos. Originalmente não era. Reconheceste-o no arquivo. O silêncio respondeu. Harlow olhou novamente para o pergaminho. O que significa o símbolo?
Miriam hesitou. Ouvinte, as palavras assentaram mais profundamente do que qualquer insulto que Harlow carregara. Estranha, instável, tocada pela lua, ela lembrou-se das mãos da sua mãe a apertar o colar em volta do seu pescoço de 12 anos. Tu notas o que os outros perdem, passarinho. Nunca deixes que pessoas cruéis te envergonhem disso. Havia pessoas que ouviam como eu. Miriam assentiu uma vez. De acordo com fragmentos que as histórias oficiais não reconhecem, os olhos de Harlow encontraram outra linha a emergir sob o brilho do pendente. O ouvinte da lua ouvirá onde o domínio se torna surdo. Ela leu-o sem falar. Então olhou para Miriam. As histórias dizem que Beckett caçava ômegas. Sim. Harlow bateu na frase traduzida sobre os filhos gentis. Isto diz que ele se recusou a acorrentá-los. O rosto de Miriam apertou-se. Um fragmento não pode reescrever 7 séculos. Não. Harlow dobrou os dedos à volta do colar. Mas alguém cortou-o do registro. Miriam não teve resposta para isso. Harlow virou-se para o armário. Vários velhos livros de registros estavam sob a caixa de cedro. Uma lombada de couro ostentava um nome em ouro desbotado. S. Mercer. A sua respiração parou. Ela puxou-o. Harlow, este era do meu pai. As páginas cheiravam a pó e a óleo velho. A caligrafia de Silas atravessava-as em traços limpos e familiares. Medições de fundação, inspeções de selo, pedido de acesso negado por ordem do conselho. Então, perto das últimas entradas, Harlow encontrou um esboço, 2 luas opostas. O seu pendente escorregou dos seus dedos e bateu na página. A luz pálida inundou o papel. A tinta escondida surgiu sob a última nota visível do seu pai. Linha do ouvinte confirmada. Fundação Oeste. Eles sabem. Harlow não conseguia respirar. Ele sabia o que eu era. Miriam sussurrou o seu nome. O meu pai não ficou obcecado com pedras velhas. Harlow levantou o olhar, lágrimas a arder, mas sem cair. Ele encontrou algo. Um som veio de além do painel escondido. Uma porta de armário a abrir-se. Depois outra. Miriam apagou a lâmpada. Através da fenda estreita, a luz das tochas moveu-se pela cripta. Gideon entrou com 6 guardas. Caldwell seguiu. Ele parou ao lado do caixão de Beckett e estudou o lugar onde a mão de Harlow repousara. Procurem nos registros, disse ele. Cada armário. A mandíbula cicatrizada de Gideon apertou-se. Para quê, Chancellor? Caldwell tirou uma luva e pairou os dedos sobre a tampa sem a tocar. Ela despertou o selo. A mão de Harlow fechou-se em torno do livro de registros do seu pai. O olhar de Caldwell deslocou-se para a passagem do arquivo. A linha do ouvinte deveria estar extinta. Miriam cobriu a boca de Harlow antes que o suspiro escapasse. Caldwell virou-se completamente para o seu esconderijo. Encontrem Harlow Mercer. A sua voz permaneceu calma. E desta vez, não deixem outro Mercer desaparecer. Harlow olhou para as últimas palavras de Silas a brilhar sob o seu pendente. Eles sabem. Durante 12 anos, ela carregara a ferida de acreditar que o seu pai escolhera a obsessão em vez da sua filha. Agora, agachada na escuridão enquanto homens armados a procuravam, Harlow entendia a verdade mais cruel. Silas Mercer não a abandonara. Alguém tinha medo do que ele descobrira. Harlow tinha apenas segundos para decidir se o medo voltaria a escolher por ela. Para além do painel escondido, guardas abriam armários e arrastavam caixas de registros pelo chão, enquanto Caldwell esperava ao lado do caixão de Beckett, com a paciência de um homem certo de que o mundo acabaria por lhe obedecer. Miriam aproximou-se. Há uma passagem de serviço atrás de nós, leva às cozinhas do leste. Harlow olhou para ela. E depois, tu sais de Moonridge. O meu pai não saiu. A cara de Miriam apertou-se. Não sabemos se Silas está vivo. Não, mas Caldwell sabe o que lhe aconteceu. Harlow dobrou o pergaminho brilhante e entregou a mão de Miriam. Então virou-se para o armário. Miriam agarrou o braço dela. Se saíres daí, não consigo proteger-te. Harlow quase riu. Proteção sempre fora uma palavra que outras pessoas usavam ao dizer às ômegas onde ficar. Já fizeste mais do que pensas. Ela abriu o painel. Todas as cabeças se viraram. Gideon pousou a mão na espada. Breale estava perto da entrada da cripta, aparentemente convocada como testemunha. A sua compostura vacilou quando viu Harlow emergir de uma parede. Caldwell simplesmente sorriu. Senhorita Mercer, que consideração. Harlow caminhou para o espaço aberto.
Quiseste que me encontrassem, de facto. O seu olhar deslocou-se brevemente para Miriam, que a seguiu da passagem. E a doutora Holloway poupou-nos tempo considerável. 2 guardas agarraram Harlow antes que Gideon pudesse falar. Ela não lutou. Caldwell aproximou-se até que ela pudesse cheirar o cedro nas suas vestes. Entraste numa câmara restrita após proibição direta, interferiste com um selo real e encorajaste uma estudiosa respeitada a ocultar material proibido. Ouvi alguém. Ouviste o que precisavas de ouvir. A sua gentileza tornava as palavras mais cruéis. O teu pai sofreu de convicções semelhantes. O peito de Harlow doeu. Onde ele está? Pela primeira vez, os olhos de Caldwell ficaram completamente imóveis. Morto, presumivelmente. Não foi isso que disseste antes. Brielle olhou entre eles. Lucien Vale entrou nesse momento, o casaco atirado apressadamente sobre uma camisa desabotoada. O que é isto? Uma questão de segurança, respondeu Caldwell. À meia-noite, a atenção de Lucien fixou-se nos braços contidos de Harlow. Solta-a. Ninguém se moveu. Isso assustou Harlow mais do que as correntes. Caldwell virou-se para o regente. O conselho tem jurisdição sobre contaminação sagrada. Ela é uma faxineira. Ela é uma Mercer. A distinção pairou no ar. Harlow viu Gideon ouvi-la também. Caldwell virou-se para as testemunhas reunidas. Harlow Mercer exibe sintomas consistentes com a loucura lunar. Pela sua segurança e pela nossa, será confinada pendente de exame. Os lábios de Brielle separaram-se. Loucura lunar, Harlow olhou-a. Diz-lhes. Brielle enrijeceu. Diz-lhes o que aconteceu quando mencionei as batidas pela primeira vez. Riste porque não ouviste nada. Harlow diz. A vergonha cruzou o rosto de Brielle. Não ouvi nada. Nem 37 pessoas, disse Caldwell. Precisamente. Harlow ergueu o queixo. Então, por que é que guardas de 6 braços procuram a cripta porque uma ômega instável afirma que um homem morto bateu? Silêncio. O olhar de Lucien deslocou-se para Caldwell. Gideon removeu lentamente a mão da espada. A expressão de Caldwell não mudou, mas Harlow soube que atingira algo escondido. Levam-na para baixo, ordenou ele. A enfermaria fica no andar de cima. Não disse enfermaria. Harlow sentiu os guardas apertarem a sua pega. Gideon encarou Caldwell. Uma escolha passou visivelmente pelo seu rosto, pois desapareceu atrás da disciplina. Entendido. Ele escoltou Harlow por corredores que ela nunca vira, descendo para além do nível do arquivo. Os homens de Caldwell seguiram de perto. Numa porta de ferro, Gideon destrancou uma cela estreita e fez-lhe sinal para entrar. Harlow virou-se antes que ele a pudesse fechar. Sabes que isto não é um exame. O seu cicatriz puxou enquanto a sua mandíbula se apertava. Sei as minhas ordens, assim como todos os que viram o meu pai desaparecer. A porta fechou-se entre eles. Harlow ficou sozinha. Sem janela, sem vela, apenas paredes úmidas e uma corrente presa ao chão. Ela tocou o seu pendente, mas o seu calor desaparecera. Pela primeira vez desde que ouvira Beckett, não havia nada abaixo. Desculpa, sussurrou ela, incerta se referia ao seu pai, ao alfa aprisionado ou a si mesma. Bem acima, algo bateu através das fundações. Poeira caiu do teto. Harlow olhou para cima. Um segundo impacto seguiu-se, forte o suficiente para fazer tremer a porta de ferro. Depois um terceiro. Em algum lugar no corredor, guardas gritaram. A corrente nos pés de Harlow tremeu. Gideon regressou a correr e olhou através das barras, o rosto sem cor. O que fizeste? Harlow pressionou a mão contra a parede. Através de camadas de terra e pedra antiga, sentiu o próximo golpe antes de o ouvir. Beckett já não batia uma mensagem. Ele batia no seu caixão e, de alguma forma, impossivelmente, sabia que a tinham levado. O quarto impacto nunca veio. Isso assustou Harlow mais do que os 3 primeiros. Ela ficou com a mão contra a parede da cela, à procura de qualquer vestígio de Beckett através da pedra, mas as fundações estavam imóveis. Gideon permaneceu do lado de fora das barras, a sua descrença anterior substituída por algo muito menos confortável. Ele parou, sussurrou Harlow. Quem? Ela olhou-o. Gideon suspirou. Certo. O homem no caixão de 700 anos. Passos apressaram-se pelo corredor. Miriam apareceu entre 2 guardas, o cabelo desordenado e tinta manchando uma manga. Capitão,
Caldwell ordenou o selamento do nível inferior. Gideon franziu o sobrolho. Por quê? Porque ele está a preparar o direito de separação. Os olhos de Miriam encontraram Harlow. Temos menos de uma hora. Harlow agarrou as barras. O que é que ele separa? Miriam não respondeu rapidamente. Diz-me. Uma ligação viva. A estudiosa puxou o pendente de Harlow de debaixo do colarinho e segurou a luz da tocha. As luas opostas carregavam um leve brilho prateado. O selo reagiu quando tocaste na prisão de Beckett. A tua linhagem não criou o laço esta noite. Reconheceu um que foi projetado há séculos. Não percebo. Os ouvintes da lua não eram guardas. A voz de Miriam suavizou. Eram âncoras. Quando o lobo de um alfa se perdia na fúria, um ouvinte podia alcançá-lo sem domínio ou força. As velhas escrituras chamam-lhe ouvir para além da besta. Harlow lembrou-se das batidas suaves sob a sua testa. Ele não estava a chamar a todas as ômegas. Não, Miriam engoliu. Ele estava à espera de alguém capaz de responder. Uma dor oca espalhou-se por Harlow. E o direito de separação? Se Caldwell destruir a âncora restante, a consciência de Beckett colapsará na maldição que o rodeia. O rosto de Gideon apertou-se. Significando? Significando que o que quer que acorde depois pode ser exatamente o monstro que a história diz que ele era. Harlow sentiu-se de repente fria. Disseste âncora restante. Miriam olhou para o pendente. A outra metade está dentro do caixão. As duas luas opostas. Duas peças. O último presente da sua mãe nunca fora apenas joalharia. Um guarda aproximou-se com uma ordem selada. Gideon quebrou a cera, leu 3 linhas e ficou imóvel. O quê? Perguntou Harlow. Ele entregou o pergaminho a Miriam. O rosto dela perdeu a cor. O direito requer a vida do ouvinte, disse ela. Harlow olhou-a. Caldwell não a aprisionara porque acreditava que ela estava louca. Ele precisava dela viva até a cerimônia. Então, passos regressaram, medidos e numerosos. Gideon olhou para a escadaria antes de destrancar a cela de Harlow. Capitão, alertou um guarda. Gideon desembainhou a espada. Podes relatar que compreendi mal as minhas ordens. Pendurar-te-ão. Então, se preciso no teu relatório. Ele abriu a porta. Harlow saiu atordoada. Por quê? Gideon encontrou o seu olhar. Porque passei 12 anos a acreditar que Silas Mercy abandonara o seu posto. A sua voz arreganhou-se. Eu era um guarda júnior na noite em que ele desapareceu. Caldwell ordenou-nos para longe da Fundação Oeste. De manhã, o teu pai desaparecera. A respiração de Harlow parou. Viste-o? Não. É isso que me incomoda desde então. Miriam agarrou a mão de Harlow. Movemo-nos agora. Subiram por um poço de manutenção, enquanto os sinos de alarme começavam a soar acima. Ao nível da cripta, Lucian Vale esperava ao lado da passagem selada com 3 guardas regentes. Harlow parou. Estás a prender-me. Lucian olhou para o chão a tremer. Ainda não decidi. Gideon ergueu ligeiramente a espada. Decide mais rápido. Os olhos do regente brilharam, mas Miriam atirou a ordem de Caldwell para ele. Lucian leu-a. A sua cara mudou. Ele pretende matá-la e corromper Beckett para além da recuperação, disse Miriam. Lucian olhou para a câmara do caixão. 7 séculos de lei pareciam pesar sobre ele. Então ele afastou-se. Nunca te vi. Entraram na cripta. O ar cheirava a metal queimado. Novas correntes tinham sido esticadas à volta do túmulo de Beckett, cada uma esculpida com símbolos brilhantes. Harlow aproximou-se apesar do aviso de Miriam. Beckett. Nada. Ela pousou ambas as palmas na tampa. A dor rasgou o seu peito. Imagens passaram atrás dos seus olhos. Não memórias que ela entendesse, mas fragmentos. Homens ajoelhados, ômegas em coleiras de ferro, Beckett de pé entre eles e um exército, uma lâmina a entrar nas suas costas. Harlow ofegou. Ele foi traído. As correntes incendiaram-se. O seu pendente queimou branco. Sob as suas mãos, um batimento cardíaco respondeu. Não uma batida. Um batimento cardíaco. Harlow pressionou mais forte. Estou aqui. Uma rachadura dividiu o caixão de uma ponta a outra. Todos recuaram. Miriam sussurrou o seu nome em horror. Harlow não se moveu. Durante 700 anos, o mundo exigira que Beckett permanecesse em silêncio. Durante 24, ensinara a Harlow a mesma lição. Ela baixou a testa para a pedra fraturada. Ouço-te. Toda a cripta tremeu. Uma corrente partiu-se, depois outra.
E de dentro do caixão, pela primeira vez, Harlow ouviu algo que não era uma batida. Uma voz de homem, arruinada por séculos de silêncio, respirou uma única palavra através da fenda a alargar-se. Corre! O aviso de Beckett mal cruzara a pedra fraturada quando as portas da cripta se abriram com um estrondo. Caldwell entrou com 12 guardas armados e uma lâmina cerimonial de prata na mão. A sua borda coberta com os mesmos símbolos brilhantes esculpidos nas correntes. Afasta-te do caixão, senhorita Mercer. Harlow não se moveu. Atrás dela, Gideon desembainhou a espada. Miriam agarrou o pergaminho recuperado contra o peito, enquanto Lucian encarava o chanceler como se visse o homem claramente pela primeira vez. Ordenaste a sua morte, disse Lucian. Os pálidos olhos de Caldwell permaneceram em Harlow. Ordenei a preservação da nossa civilização. Assassinando uma ômega, terminando o que a minha família começou. As palavras silenciaram todos. Harlow sentiu o batimento cardíaco de Beckett sob as suas palmas tornar-se violento. Caldwell aproximou-se. Há 700 anos, Aldrich Caldwell estava ao lado do primeiro alfa como seu conselheiro-chefe. Beckett Ashbourne pretendia dissolver a obediência hierárquica, sem laços forçados, sem leis de submissão ômega, sem autoridade alfa herdada. A sua boca apertou-se. Ele teria destruído as matilhas. Ele tê-las ia mudado, disse Harlow. Os poderosos raramente reconhecem a diferença. Caldwell levantou a lâmina. As correntes à volta do caixão arderam. A agonia rasgou o peito de Harlow, atirando-a de joelhos. Beckett rugiu sob a tampa. Não era um som humano. A pedra rachou nas paredes. Harlow. Gideon moveu-se em direção a ela, mas os guardas de Caldwell bloquearam. Aço atingiu aço. Miriam gritou para Lucian quebrar o círculo ritual. O caos encheu a câmara, mas Harlow ouviu apenas o homem preso abaixo dela. Fúria, dor, terror, não por si, por ela. O ouvinte deve morrer antes que a corrente final se parta, disse Caldwell, agarrando Harlow pelo cabelo e arrastando-a para trás. Os meus antepassados cometeram um erro. Deixaram a tua linhagem viva. Harlow arranhou seu pulso. O meu pai descobriu. Caldwell sorriu sem calor. Silas encontrou uma porta que nunca deveria ter aberto. Harlow ficou imóvel. Ele está vivo? Uma pausa. Minúscula. Cruel. Estava quando o visitei pela última vez. A esperança atingiu-a tão agudamente que doeu. Caldwell levantou a lâmina. Gideon gritou. Brielle apareceu na porta atrás dos guardas, o rosto branco. Por um segundo, Harlow viu a mulher que rira dela no arquivo. Então Brielle empurrou o guarda mais próximo para outro e gritou. Gideon. A distração foi suficiente. A espada de Gideon afastou o braço de Caldwell. A lâmina de prata errou o coração de Harlow e cortou o seu ombro. Sangue espirrou no caixão. Tudo parou. O pendente ardeu. 3 batidas trovejantes vieram de dentro. Toque, a primeira corrente explodiu. Toque, o emblema do lobo coroado estilhaçou-se da parede. Caldwell cambaleou para trás. Toque, nenhuma batida. A tampa do caixão partiu-se. Uma mão atravessou o selo quebrado. Harlow olhou enquanto os dedos longos agarravam a pedra, veias escuras sob pele pálida. As correntes restantes partiram-se com um grito de metal. Então Beckett Ashbourne ergueu-se de 700 anos de escuridão. Era enorme, embora a fome o devesse ter reduzido a ossos. Poder antigo sustentava o seu corpo erguido. Cabelo negro riscado de prata caía em volta de um rosto esculpido pelo sofrimento, e a marca sobre o seu peito nu ardia como um fogo enterrado. Os seus olhos prateados cinzentos abriram-se. Cada alfa na câmara caiu de joelhos. Gideon caiu primeiro. Lucian seguiu, o rosto atordoado. Até os guardas de Caldwell curvaram-se como se os seus lobos se tivessem lembrado de algo que as suas mentes humanas tinham esquecido. Beckett saiu do caixão arruinado. Caldwell recuou contra a parede. Estavas louco, sussurrou ele. Massacraste. Beckett virou a cabeça. Caldwell caiu de joelhos. O teu sangue, raspou Beckett, ainda mente. Ele podia tê-lo matado. Harlow viu-o no aperto das suas mãos, na escuridão que se movia sob os seus olhos. Em vez disso, Beckett vasculhou a câmara. O seu olhar encontrou-a. A fúria desapareceu tão subitamente que a respiração de Harlow se partiu. Ele caminhou para além dos alfas ajoelhados, para além do regente, para além de 7 séculos de inimigos e descendentes. Harlow permaneceu no chão,
uma mão pressionada contra o ombro a sangrar. Beckett parou à sua frente. De perto, parecia menos uma lenda do que um homem que se esquecera do que era calor. A sua mão ergueu-se, depois parou a centímetros do seu rosto, esperando. Harlow inclinou-se contra sua palma. Beckett fechou os olhos. Ouviste-me, sussurrou ele. 3 palavras carregavam 700 anos de solidão. Harlow cobriu a sua mão com a sua. Sim, os seus joelhos atingiram o chão. O primeiro alfa baixou a cabeça diante de uma ômega, e toda a câmara viu a sua lei mais antiga tornar-se uma mentira. Então Beckett viu seu pendente. A sua expressão mudou. Puxou um fragmento negro e prateado da cicatriz sobre o seu coração. Uma lua oposta. O colar de Harlow carregava a outra. Onde obtiveste isso? Perguntou ele. A minha mãe. Beckett encarou Harlow como se o rosto à sua frente pertencesse a um fantasma. Atrás deles, Miriam desdobrou o pergaminho escondido. Beckett, disse ela cuidadosamente, há algo mais que precisas de saber. Os seus olhos permaneceram fixos em Harlow. A voz de Miriam tremeu. A mulher que tentou salvar-te há 700 anos tinha a mesma marca de ouvinte. Beckett's mão tremeu contra a bochecha de Harlow. Eu sei, disse ele, porque ela era a tua antepassada. Durante vários segundos depois de Beckett chamar a antepassada de Harlow uma ouvinte, ninguém se moveu. Harlow permaneceu no chão ao lado dele, o ombro ferido a arder sob a sua mão. 700 anos tinham se aberto à sua volta. No entanto, Beckett ainda lhe segurava o rosto como se a única coisa que precisasse de confirmar fosse que ela não desaparecera. Sabias que era eu? Perguntou ela. Os seus olhos prateados cinzentos procuraram os dela. Não o teu nome. O seu polegar moveu-se uma vez sob a sua maçã do rosto. Nem o teu rosto. Então o quê? Beckett olhou para o caixão arruinado. A maneira como esperaste pela minha resposta. A garganta de Harlow apertou-se. Toda a sua vida, as pessoas tinham interrompido, corrigido, explicado seus próprios sentidos de volta para ela. Ela acreditara que ouvir era a coisa mais pequena que uma pessoa podia oferecer. Beckett olhou para ela como se isso a tivesse mantido viva. Uma lâmina raspou contra a pedra. Caldwell agarrou a faca cerimonial de prata que jazia perto das correntes partidas. Brielle moveu-se primeiro, chutou a arma para longe do seu alcance e colocou-se entre ele e Harlow. Caldwell olhou-a. Mexe-te. O peito de Brielle subiu bruscamente. Não. És uma oficial cerimonial deste conselho. Brielle rasgou a insígnia prateada do seu vestido. Os seus dedos tremeram, mas a sua voz não. Não mais. Deixou-a cair ao lado da sua mão. Gideon agarrou Caldwell e forçou-o para baixo. Só então Brielle olhou para Harlow. Ri-me de ti. Harlow não disse nada, não ouvi nada. Por isso decidi que também não podias ter ouvido nada. Brielle engoliu. Fui cruel porque as regras foram gentis comigo. Não havia pedido de perdão no seu rosto. Harlow estava grata por isso. Ajuda Miriam, disse ela. Brielle assentiu e foi. Do outro lado da câmara, Miriam espalhou o pergaminho recuperado sobre um pedaço da tampa do caixão. Lucien estava ao seu lado, lendo a linha traduzida sobre os filhos gentis. O seu anel de regente brilhava na sua mão. Lentamente, ele removeu-o. A minha casa herdou a autoridade de um dos 6 senhores nomeados aqui. Caldwell contorceu-se sob o aperto de Gideon. Lucien, pensa com cuidado. Lucien colocou o anel no pergaminho. Pela primeira vez, sou. Um rosnado baixo interrompeu-os. Harlow virou-se. Beckett recuara contra o caixão. Veias escuras rastejavam da cicatriz sobre o seu coração em direção à sua garganta. As suas mãos cerraram-se tão firmemente que sangue apareceu sob as suas unhas. Beckett, não. Ele forçou a palavra por entre os dentes. Chega mais perto. Harlow levantou-se mesmo assim. Tira daqui, ordenou Beckett. Cada alfa na câmara enrijeceu com o comando. Harlow continuou a andar. Não, os seus olhos escureceram. Harlow, disseste-me para correr antes de o caixão abrir. Ela parou ao alcance. Eu não ouvi então, também. Posso magoar-te. O medo vivia sob o seu aviso. Não medo da dor, medo de se tornar a história escrita sobre ele. Harlow entendeu. Ela pousou a palma sobre a marca ardente no seu peito. Imagens rasgaram-se. Coleiras de ferro, Maeve Mercer a lutar contra soldados, Beckett a cair com uma lâmina nas costas, homens familiares a apertar correntes enquanto o chamavam de besta. Harlow ofegou, mas ficou. Olha para mim.
Os dedos de Beckett fecharam-se em torno do seu pulso sem apertar. Eles foram-se, sussurrou ela. O seu batimento cardíaco permaneceu irregular. Harlow olhou à volta da cripta. Gideon, abre a minha cela. Riel largou a sua insígnia. Miriam manteve a página. Lucien removeu o seu anel. O olhar de Beckett seguiu o dela, mas a escuridão nos seus olhos continuou a aprofundar-se. Essas pessoas fizeram escolhas que os teus traidores não fizeram. O seu aperto apertou-se por um instante assustador. Harlow bateu contra o seu peito. Uma vez, uma pausa. 2 vezes juntas. Beckett congelou. O seu batimento cardíaco tropeçou sob a sua palma. Por um segundo frágil, a escuridão no seu olhar diminuiu. Ele olhou para Harlow como se a reconhecesse de muito longe. Harlow, respirou ele. O alívio atingiu-a tão agudamente que quase sorriu. Então as veias negras moveram-se novamente. Beckett arrancou-se do seu toque e cambaleou para trás. O que quer que o ritmo tivesse alcançado não o libertara. Um som ergueu-se abaixo deles. Uma tosse. Humana. Harlow virou-se para a parede oeste. O seu pendente aqueceu tão subitamente que o agarrou. Gideon ouviu a segunda tosse. Atrás do emblema, o lobo coroado caído expusera uma porta de ferro sob a fundação. Caldwell começou a lutar. Não há nada lá embaixo. Tornaste-te notavelmente mal a mentir. Tornaste-te, arrancou a fadura corroída. Uma escada estreita descia para a escuridão viciada. Harlow pegou numa tocha. Eu vou primeiro. Não, disse Beckett. Ela olhou-o. As veias ainda marcavam a sua garganta e o esforço rouquenha a cada respiração, mas o reconhecimento permaneceu nos seus olhos. Ignoraste todos os avisos que te dei. Sim, começo a notar. Harlow teria sorrido se o seu pendente não estivesse a queimar contra a sua pele. Ela desceu com Beckett ao seu lado. 3 celas esperavam abaixo, assim como a segunda. Da terceira veio um sopro fraco. Um homem mais velho estava acorrentado à parede. Cinza aparecia no seu cabelo, o seu corpo reduzido por anos sem luz solar. Harlow ergueu a tocha. Uma cicatriz cruzou a sua sobrancelha direita. A cripta desapareceu. Ela tinha 6 anos, sentada numa mesa de cozinha, enquanto seu pai a deixava traçar essa cicatriz e inventar histórias impossíveis sobre como ele a ganhara. Pai, a cabeça do homem ergueu-se. Olhos verdes cinzentos lutaram para focar. Harlow. A tocha caiu da sua mão. Beckett apanhou-a antes que a chama tocasse a palha, mas Harlow já estava nas barras. Abre-a. A sua voz quebrou. Beckett arrancou a fechadura. Harlow deixou-se cair ao lado de Silas. Por um segundo terrível, ela teve medo de o tocar. 12 anos a acreditar que ele escolhera registros antigos e em vez dela ficavam entre eles. Silas ergueu as suas mãos acorrentadas o mais alto que podia. Não te deixei. Harlow inclinou-se contra as suas palmas. O seu pai tocou o seu rosto com dedos trêmulos, da mesma forma que Beckett momentos antes, como se ambos os homens precisassem de prova de que ela era real. Harlow começou a chorar, não graciosamente, não silenciosamente. Eu sei, conseguiu ela. Silas puxou-a para si, correntes raspando o chão. Tentei voltar para casa. Eu sei. Todos os dias, Harlow. Ela enterrou o rosto no seu ombro. Eu sei, pai. Beckett virou-se, dando-lhes a privacidade de um homem que entendia anos roubados. Então Silas viu a marca no peito de Beckett. O seu alívio desapareceu. Não. Harlow ergueu a cabeça. O quê? Acima deles, um zumbido metálico entrou nas fundações. Beckett apoiou uma mão contra a parede. Silas agarrou o pulso de Harlow. Caldwell manteve um selo final escondido sob a encadernação original. O que é que ele faz? Silas olhou para Beckett. Se o caixão alguma vez abrisse sem um herdeiro Caldwell a libertá-lo voluntariamente, a maldição terminaria o que a prisão não conseguiu. As veias negras subiram mais alto ao longo da garganta de Beckett. O rosto de Silas ficou branco. Ao pôr do sol, ele não se lembrará de ti, Harlow encalçou Beckett. Depois disso, o seu pai apertou o seu aperto. Ele não se lembrará de si mesmo. Ele não se lembrará de si mesmo. O aviso de Silas seguiu Harlow escada acima enquanto o zumbido metálico se espalhava por Moonridge. Quando chegaram à cripta, Beckett mal conseguia andar. Veias negras cobriam a sua garganta. Os seus olhos prateados cinzentos piscavam em direção à escuridão,
cada vez que alguém se movia demasiado depressa. Gideon ainda segurava Caldwell perto do caixão partido. "Parem o selo", disse Harlow. Caldwell sorriu. "Não consigo." Beckett bateu na parede com força suficiente para rachar a pedra. Todos os guardas alcançaram uma arma. "Larguem as espadas." "Senhorita Mercer", começou Gideon, "por favor." Gideon estudou Beckett, depois baixou a sua lâmina. Lucian fez o mesmo. Um por um, o aço voltou às bainhas. Beckett encarou Harlow como se lutasse para manter o seu rosto na sua mente. "Deverias correr", raspou ele. O seu coração partiu-se. Mesmo perdendo-se, ele ainda estava a tentar protegê-la. Harlow tocou o pendente, a outra metade. O movimento fraco da mão de Beckett para o fragmento negro e prateado cravado contra a cicatriz sobre o seu coração. Miriam aproximou-se. A ligação original do ouvinte exigia 2 âncoras. Silas abanou a cabeça. "Não âncoras, iguais." Harlow olhou para o seu pai. Aldrich corrompeu o laço porque acreditava que um ouvinte existia para controlar um alfa. Maeve descobriu a verdade tarde demais. O sorriso de Caldwell desapareceu. Harlow entendeu. Cada lei que Moonridge construíra repousava no mesmo erro. Alguém mais forte devia comandar e alguém mais gentil devia obedecer. Ela cruzou para Beckett. "Dá-me a tua mão." Ele deu um passo atrás. Harlow. O alívio e o terror colidiram dentro dela. Ele ainda sabia o nome dela, mas na cela abaixo o ritmo chegara a ele apenas por um momento. O que quer que estivesse a acontecer agora não seria parado repetindo o mesmo gesto mais forte. "Por favor", disse ela. As suas garras tinham emergido, mas ele colocou a mão na dela. Harlow removeu o seu colar. Beckett puxou o fragmento escurecido com uma respiração dolorida. As 2 luas opostas juntaram-se com um clique silencioso. A luz prateada viajou pelos seus dedos. O zumbido ficou mais alto. Nada mais mudou. Caldwell riu. Maeve tentou isso. Harlow fechou os olhos. Maeve tentara quebrar uma prisão enquanto soldados a arrastavam. Harlow tentava salvar um homem que todos esperavam que ela domasse. O ouvinte da lua ouvirá onde o domínio se torna surdo. Aqui, não comando. A resposta nunca estivera em forçar Beckett de volta do seu lobo. Nunca estivera em fazer o seu batimento cardíaco obedecer ao dela. Ela abriu os olhos. "Beckett, não consigo ordenar que o teu lobo volte." O seu olhar estava quase negro. "Então vai-te embora." "Não." Harlow pousou as luas unidas contra o seu peito. "Posso ficar enquanto encontras o teu caminho." A maldição atingiu-a como o inverno. A traição inundou a sua mente, 700 anos sem luz do dia. A lâmina de Eldridge. Maeve a gritar o seu nome. Os joelhos de Harlow atingiram o chão, mas ela manteve a palma contra Beckett. Desta vez ela não procurou a escuridão em busca do ritmo. Ela não exigiu prova de que ele ainda podia ouvir. Ela simplesmente permaneceu. "Foste traído", sussurrou ela. Beckett estremeceu. "Foste enterrado vivo." As suas garras flexibilizaram-se ao lado do seu ombro. A voz de Harlow tremeu, mas ela não se moveu. "Estavas tinhas medo. Disso te torna a besta que te chamaram." Sob a sua mão, o seu coração martelou sem padrão. Harlow esperou, como ela esperara ao lado do caixão, como Beckett se lembrava. Então, fracamente, de algum lugar sob a fúria, os seus dedos moveram-se contra a pedra. Uma vez, uma pausa. 2 vezes, a respiração de Harlow parou. Ele encontrara o ritmo sozinho. Ela respondeu contra o seu peito. 1. Pausa. 2. "Ouve-te." O batimento cardíaco de Beckett tropeçou, depois encontrou o seu próprio ritmo constante. Não o dela, mas o dele. As veias negras recuaram do seu rosto. Uma fratura de luz prateada cruzou a cicatriz sobre o seu coração. Caldwell começou a gritar. "Não. Separem-nos." Riel entrou no seu caminho antes que Gideon pudesse mover-se. Lucian estava ao seu lado. Miriam não deixou o pergaminho. Silas, mal capaz de se manter de pé, ninguém obedeceu a Caldwell. A cicatriz estilhaçou-se em luz. O zumbido metálico morreu. Beckett desabou de joelhos diante de Harlow. Os seus olhos abriram-se, prateados cinzentos e claros. "Ouviste-me", sussurrou ele. Harlow tocou seu rosto. "Sempre te ouvirei." Caldwell cedeu no aperto de Gideon. "Então mata-me", cuspiu ele a Beckett. Beckett ergueu-se lentamente. 7 séculos de sofrimento estavam entre eles. "Não", Caldwell encarou-o.
Quiseste que a história se lembrasse de mim como um monstro. Beckett olhou para Lucian. Dá-lhe o julgamento que a sua linhagem me negou. Ao amanhecer, as portas da Câmara do Conselho foram abertas a todas as patentes pela primeira vez na história registrada de Moon Ridge. Harlow estava ao lado de Silas enquanto Miriam lia a lei recuperada em voz alta. Perto dos bancos de trás, uma serva ômega idosa hesitou no limiar, agarrando o seu avental de trabalho. Lucian notou. Sem falar, ele removeu o seu anel de regente, colocou-o na mesa do conselho e puxou a cadeira vazia ao seu lado. A mulher encarou-o. Para mim, assentiu Lucian, se o escolheres. Lentamente, ela sentou-se. Ninguém lhe ordenou que se levantasse novamente. Harlow sentiu a mão do seu pai fechar-se na sua. A tua mãe teria entendido antes de mim, sussurrou Silas. Harlow inclinou-se contra o seu ombro. Ela geralmente entendia. O nome de Beckett foi restaurado ao registro original. Caldwell foi detido para julgamento público. Miriam assumiu a responsabilidade de abrir os arquivos selados, com Brielle a carregar as primeiras caixas para a luz do dia. Gideon permaneceu capitão, embora Harlow notasse que ele agora fazia perguntas antes de obedecer a ordens incomuns. Silas recusou todos os títulos que lhe foram oferecidos. Escolheu um pequeno quarto perto dos aposentos de Harlow e queixou-se das janelas até que ela percebeu que ele simplesmente queria ver o céu. Semanas depois, Harlow regressou à cripta. O caixão partido permanecia no seu centro. Beckett estava ao seu lado, segurando o pendente restaurado das luas gêmeas. As matilhas querem um rei, disse ele. Tu queres? Não. Ele olhou para as portas abertas da cripta. Quero um conselho sem cânon de linhagem. Lucian servirá até que cada patente escolha os seus representantes. Então Beckett virou-se para ela. Também esperam que eu te reclame. O ar de Harlow parou. Ele aproximou-se, mas deixou espaço entre eles. Homens prenderam-me porque acreditavam que o poder lhes dava o direito de escolher a vida de outra pessoa. A sua voz suavizou. Não carregarei essa crença para minha liberdade. Ele abriu a palma. Harlow Mercer, queres ficar ao meu lado? Lágrimas aqueceram os seus olhos. O mundo uma vez tratara a sua voz como um inconveniente. Beckett esperou como se a sua resposta fosse o som mais importante que alguma vez ouvira. Sim. Ele prendeu o pendente ao volta do seu pescoço. Então virou a sua palma para cima e bateu 2 vezes contra a sua pele. Harlow riu entre lágrimas. 2 batidas. A primeira linguagem que alguma vez partilharam. Ela bateu 2 vezes contra a sua mão. Durante 700 anos, Beckett Ashbourne chamara de detrás da pedra enquanto o mundo insistia que não havia mais nada a ouvir. No final, o caixão abriu-se porque uma ômega quieta fez o que nenhum alfa, conselho ou rei pensara ser suficientemente poderoso para fazer. Ela escutou, e quando Beckett finalmente se ergueu à luz, ele deu-lhe o único presente que nenhum deles alguma vez recebera livremente antes, o direito de responder por si mesmo.